Eu considero que hoje é um tema muito importante, porque eu tenho muito assunto para falar e eu digo a você que eu vou pregar agora o que eu gostaria de ter ouvido quando eu tinha 15 anos de idade. Não pude ouvir porque eu não servia a Deus ainda e vim conhecer o Senhor somente 1 ano e meio depois, mas muita coisa aconteceu e depois no Evangelho também, na igreja, não havia esse diálogo, não havia essa conversa que nós estamos tendo hoje aqui, não havia essa abertura. E eu quero orar com você, mas primeiro quero ler a palavra de Deus. Você deve abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 2. No final, nós vamos orar. Eu estou aqui hoje com a minha esposa, da última vez ela não pôde vir. Muito bem. Gênesis 2, versículo 22 até o verso 24. Então, da costela que o Senhor Deus tomou de Adão, formou a mulher e a trouxe ao homem. Disse o homem: este é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, pois do homem foi tomada. Verso 24. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Meu Pai, nós entregamos nas tuas mãos essa palavra e pedimos que o Senhor use a tua palavra nos nossos corações. E que a palavra do Senhor se cumpra no nosso meio, na nossa vida. No nome de Jesus, amém. Meus amigos, meus queridos, quais os cuidados para obtermos sucesso no namoro, no noivado e no casamento? Eu quero desde já destacar para você, o assunto poderia ser somente namoro, porque pela lógica você está com a sua mente voltada para esse assunto. Namoro, primeira etapa. Noivado, um ou outro. Casamento, alguns. Mas eu digo a você que esse é o princípio do erro. Quando nós pensamos no casamento como algo distante e em uma cultura onde eu me preparo às vésperas. Você já deve ter percebido que no nosso país, às vésperas ou somente após ter sido surpreendido é que a pessoa se prepara. Tem até uma frase dizendo assim, que o brasileiro só fecha a porta depois que é roubado. Já ouviu? Então ele foi roubado, aí ele começa a se preocupar com segurança. E da mesma forma, nós temos um número grande de pessoas que estão sendo inseridas no grupo dos casados e correm para se preparar na véspera do casamento. E biblicamente não há como eu conceber essa visão, não é possível. O casamento, o estágio final e duradouro e durando até a vinda, até a volta do Senhor, para isso é preciso uma vida inteira de preparação. É preciso anos de preparação. E essa preparação, ela está impedida no nosso tempo. Impedida. Por quê? Porque nós vivemos o período da idolatria do sexo. A idolatria do sexo. O nosso tempo na sociedade de uma forma geral, há uma idolatria do sexo. Você liga a TV, você vai ver a propaganda de objetos, de coisas que vão até matar você, como a bebida, mas se alia à beleza de uma mulher. Porque sabe que o efeito de uma imagem, a imagem na mente humana, o efeito da mensagem subliminar e também da neurolinguística, porque um comercial, por exemplo, de uma bebida sempre vai carregar a imagem de um lugar bonito, e na prática não é isso que você vê, mas na propaganda é. As pessoas falam bem, as pessoas estão bem arrumadas, as pessoas são bonitas, para buscar aliar essa imagem com a bebida. E isso é feito porque nesse tempo é isso que vende. O que vende é a aparência. E isso é tão forte que se alguém se propor a romper com isso, não venderá seus produtos.
Novelas não serão assistidas. Marcas de roupa não serão compradas. Porque a mente da sociedade atual está treinada da forma errada em se tratando da palavra de Deus. Está treinada corretamente para aqueles que querem vender produtos. Basta colocar uma aparência. A aparência sendo bela não importa o efeito. Como seria a realidade? A propaganda deveria mostrar alguém alcoolizado, alguns no chão, e famílias sendo destruídas. Porque se você for contar a incidência da bebida, ela gera muito mais destruição do que benefício. Portanto, se mostrasse a realidade, não venderia. Muito bem. Após esse exemplo, e eu quero chamar sua atenção com isso, porque eu falei aqui da idolatria do sexo. E é claro, eu estou falando de tudo que trabalha para seduzir a pessoa com aparência. Essa é uma realidade que faz com que, no nosso tempo, um jovem, quando pensar em relacionamento, e aí agora eu estou falando num jovem da igreja, ele vai pensar em relacionamento amoroso, na verdade, a maior parte está pensando em não pecar. Dependendo da situação, está pensando somente em sexo. E aqueles mais sadios estarão pensando em casar para não pecar, não cair em pecado, estando solteiro, vivendo uma vida ainda sem o compromisso do casamento, afindando, caindo em pecado, e a própria Bíblia diz que é melhor que se case do que se abrase, ou seja, do que passar a situação de não suportar. Mas na nossa cultura atual, há um apelo para a aparência. Não se vê o conteúdo, mas a aparência conquista. Isso tem influenciado, eu digo a vocês, isso tem influenciado sim a igreja do Senhor Jesus, e isso precisa se encerrar. E o único meio de se encerrar é o esclarecimento da Escritura Sagrada. Somente a palavra de Deus, não é o pastor, não é a denominação, é a Escritura, é o esclarecimento da Escritura. E como eu disse aqui, para obter sucesso, eu tenho que tomar alguns cuidados. São 3 estágios: namoro, noivado e casamento. E o casamento é o estágio final e deve ser duradouro, deve ser para sempre. Muito bem. Então, qual é a visão inicial para eu receber a cura dessa influência, o qual eu nasci já no meio dela? O mundo mudou em 15 anos, em 20 anos, o que não mudou em 50. Então você que hoje tem 15 anos, você nasceu nesse ambiente, você já encontrou um ambiente pronto, de forma que para você o normal é essa idolatria do sexo. Quando eu disse idolatria, eu creio que todos entenderam que tudo na TV tem um apelo da aparência, e a aparência envolvendo algum tipo de beleza da mulher. Pode ser a propaganda de um cosmético, mas tem que ser uma imagem mostrando a sensualidade, e ali carrega esse apelo da beleza daquela mulher sensual, ainda que seja passando um creme nas mãos, mas a imagem, tudo, você pode prestar atenção. Mostra uma mulher sensual, ainda que no olhar, ainda que na forma que ela venha se portar naquela rápida imagem, mas um apelo envolvendo sensualidade, e automaticamente a moça vai se ver ali naquela imagem, vai se imaginar daquela forma, e o produto vai vender por causa disso. Tudo envolve a aparência, e com esse apelo sexual, e isso está incidindo também no meio da igreja. Então, qual é a solução? Qual é a cura para isso? Eu preciso compreender os princípios corretos da Escritura. Primeiro princípio que eu quero caminhar com você para observar está aí no capítulo 2, já lemos o texto, versículo 22 ao 24, é quando Adão, ele toma para si Eva.
Ele diz, verso 23, esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne, ela será chamada mulher, pois do homem foi tomada. E aqui tem um estabelecimento de uma visão do homem. O homem toma a mulher. Esse tomar aqui é a responsabilidade sobre o outro, sobre Eva. Então eu preciso entender o fundamento do assumir o outro perante Deus. Nós no último estudo, no primeiro estudo, nós falamos que a forma correta de buscar a vontade de Deus é primeiro tendo comunhão com Deus. Vontade de Deus para o relacionamento é você está ouvindo a voz de Deus, você está na presença de Deus, então você está no caminho certo para você ter um relacionamento abençoado na presença do Pai. Adão estava ouvindo a voz de Deus, estava na presença de Deus, ele tinha plena comunhão com Deus, então ele teve um relacionamento abençoado. Então aquela pergunta, pastor, como eu terei certeza de que eu vou namorar dentro da vontade de Deus? Primeiro você tem que ter comunhão. Os irmãos devem lembrar disso, nós abordamos bastante isso. E eu estou continuando desse texto. Na presença de Deus, ele assume Eva. Então, o primeiro princípio para curar a nossa visão e sermos libertos de qualquer possibilidade de termos sido enfermos pelo nosso tempo, pela doença que está lá fora, da idolatria do sexo, é o entendimento de que um relacionamento com outra pessoa é ter uma responsabilidade, assumir uma pessoa. E aqui, como eu disse, veja bem, Adão assume Eva como sua esposa. Aí vem um empecilho do entendimento, que eu preciso aqui, em nome de Jesus, acordar você se você estiver dormindo. Muita gente não ouve isso que eu estou dizendo agora, por quê? Porque a visão dessa pessoa está só em namorar, não em casar ainda. Pastor, se eu conhecer e for uma bênção, glória a Deus, vou casar. Mas eu quero só namorar. Nós ouvimos aqui no último estudo sobre a defraudação. O que é a defraudação? Eu trazer para o coração de alguém uma esperança de algo que eu não posso suprir. Então, namorar, irmãos, só se tiver certeza que é da vontade de Deus. Senão você vai defraudar a pessoa. Não, estou namorando, não sei o que vai ser. Você procura entrevistar o outro lado, diz assim. O outro lado diz, eu tenho certeza que eu encontrei a pessoa. Aí você entrevista o outro lado, aí você, eu estou só testando, vamos ver. Entendeu a defraudação? Um foi de coração aberto, o outro está com ressalvas. Na hora que cortar, você vai ter uma pessoa sofrendo porque se entregou totalmente. E isso é pecado. Chama-se defraudar o outro. E o texto diz, não vos defraudeis mutuamente. Não vou abordar ele hoje, mas eu quero relembrar aqui os irmãos da última mensagem. Muito bem. Então, se eu não vou poder namorar por namorar, se eu quero fazer a vontade de Deus, então eu vou estar assumindo um compromisso com vista de casamento. Se eu quero fazer a vontade de Deus. Não é? E se eu vou assumir um compromisso, esse compromisso tem que ser perante Deus. Gente, eu estou dando aqui o fundamento que nós abordamos aqui, com rápidas pinceladas, não foi o nosso foco, né? Quem sabe será um outro dia o fundamento, apesar de que eu estou dando já alguns agora. Qual o fundamento de não beijar na boca? Nós citamos aqui no último estudo que o beijo na boca é a preparação para o sexo. Quando uma pessoa beija na boca, o corpo vai se preparar para o sexo. Automaticamente vem a pergunta, vai poder fazer sexo? Se quer fazer a vontade de Deus, não, só depois de casar. Então existe o formato, que é chamado corte, onde o rapaz conhece a moça, eles começam a conversar somente como amigos, percebem que tem algo especial, procuram os pais da moça para poder conversar. Muitas vezes nesse sistema de corte tem um casal casado que é o conselheiro daquele rapaz, o conselheiro da moça e que conduz eles fazerem tudo certinho perante os pais de ambos. Há algumas igrejas que abordam isso, que fazem isso oficialmente, é um ministério da igreja. É um ministério. E
eu tenho aqui um dos fundamentos da corte na Bíblia. Adão assumiu um compromisso na presença de Deus. E é claro, nós não fazemos isso da forma que foi feito, no sentido, conheceu hoje, casou hoje, né? O tempo mudou, a cultura é outra, nós estamos debaixo de uma sociedade, toda uma leitura de informação. Aqui só tinha Adão e Eva. Então há um processo de namoro, noivado, casamento. Então se o beijo gera um efeito que eu não posso satisfazer agora, então é melhor evitar. Dentro desse entendimento eu passo a perceber que não há fanatismo aí, mas sim um cuidado. Muito bem. Aí vem a pergunta. A pessoa está pronta para assumir a outra? Porque se assume desde o começo do namoro. Eu assumo um compromisso de entrar na vida dessa outra pessoa. E eu posso magoá-la se eu não estiver sério no meu compromisso, conforme eu já listei. Aí vem a pergunta, eu tenho condições de assumir essa pessoa? Vamos observar um dos casos da pessoa que não tem condições. A pessoa namora porque ela está se sentindo sozinha e ela quer que alguém esteja ali paparicando, num português mais claro. Eu queria tanto alguém, estou tão assim, não é? Lembra daquilo que eu dei de exemplo aqui? A pessoa está lá sozinha, ninguém quer conversar com ela no WhatsApp, ninguém quer conversar com ela no Message, sei lá qual outro formato possível, que todo dia aparece um novo, deve ter centenas talvez por aí pelo mundo. Aí a pessoa, ninguém quer falar comigo, eu já sei o que eu preciso. Aí acende até a luz, até a luzinha na hora, né? E o que ela precisa, gente? Eu preciso de um namorado. Nada a ver. Biblicamente nada a ver. Está precisando do que então, pastor? Cumprir o padrão de Adão e Eva. Presença de Deus primeiro. Ouvir a voz de Deus primeiro. E aí Deus vai determinar o que vai ser primeiro, depois disso. Na visão de Deus, primeiro Adão tinha que trabalhar. Trabalhou ou não trabalhou? Trabalhou. Você imagina dar nome para todos os animais da terra? Que trabalhão, gente. E acabou o primeiro dia e bota bicho nisso, ó. E vem bicho e não acabou. Não tem bicho ainda. Primeiro dia, segundo, a Bíblia não diz quantos dias foi. Claro, eu posso até somar que foi num dia só. Pode ser uma linguagem figurada esse dia só. Mas a Bíblia diz que deu nome a todos os animais. Não diz quantos dias. Então, o princípio que a Bíblia me traz é que primeiro veio a obrigação. E depois, em se tratando de um relacionamento prazeroso, depois a alegria de um relacionamento. Isso é bíblico, gente? Esse é o único texto que nós temos? Primeiro a obrigação? Não, absolutamente. Então o que eu preciso entender? Eu posso assumir alguém? Porque a pessoa que está querendo namorar para poder ter um ursinho para se abraçar, né? Eu acho que eu já sei, eu preciso do namoro. Gente, vai poder assumir a pessoa? Não, ela está querendo ser assumida, vamos dizer assim, por alguém. O rapaz está tão assim, ele está querendo alguém que o assuma. É esse o princípio da Bíblia? Não, a Bíblia vai dizer que você assume um compromisso, uma responsabilidade. Isso significa que você agora tem tarefa, meu amigo. E eu sou um resolvedor. Se você já se sente um resolvedor, se você já se sente alguém que vai realizar, que tem para dar algo emocional, financeiro, companheirismo, você vai somar o que você tem com a vida da pessoa, aí você começa a ter o caminho adequado para um relacionamento. Olha só, gente, porque isso aqui explica a destruição da nossa sociedade hoje, que vocês vão ouvir hoje aqui. Eu acredito plenamente, porque para mim veio essa impressão. Muito bem. Então, vamos compreender aqui. O texto diz que o Senhor tirou a costela de Adão, correto? E fez Eva, versículo 22, da costela que o tirou e tal, fez a mulher.
Você sabe que tem um objetivo nisso. Acredito que todos já ouviram a compreensão de que foi a costela, porque ali era algo estratégico, simbolicamente estratégico. Há quem diga que não foi um pedaço de osso da cabeça, porque há muitos pedaços que formam crânio. Não foi a própria cabeça, o osso total, os ossos total da cabeça, para que não houvesse a possibilidade de ela se sentir superior ao homem. Há quem diga também que não foi nenhum osso abaixo da cintura, dentre os muitos ossos do corpo, para que ela não se sentisse inferior e nem fosse tratada dessa forma. Mas sim foi tirada a costela. Vamos fazer uma observação aqui, eu quero pedir aqui, Gessé, vem cá, meu filho. Eu vou fazer aqui a observação, ainda que eu faça não era a mesma coisa, porque eu acredito que vai gravar bem mais aí na sua mente esse exemplo. Onde é que nós podemos encontrar a costela? No caso do corpo humano, a costela fica aqui. Se alguém quiser atingir aqui, chega aqui, ô guerreirão. Tenta atingir a costela dele. O que ele vai fazer? Ele vai proteger. Dá para ver aqui, gente? Dá para ver aqui? Fica aqui em cima vocês dois, fica aqui em cima, fica melhor. Olha só, o que a costela, ele encontrou a costela, ele foi atingir a costela do Gessé. Ele conseguiu atingir? Não. Por quê? Porque ele protegeu com os braços. Então veja bem, o Senhor tirou a costela e fez a mulher é mais frágil ou não é? Mas você já ouviu que alguém quebrou a costela, não já? Aí você ouviu que quebrou a costela, às vezes foi num acidente, o cinto de segurança apertou e quebrou. Uma coisa simples, alguém deu, eu já vi, irmãos, casos de uma cotovelada, alguém na brincadeira, e que ficou ali aquela dor e foi tirar a radiografia, tinha uma fissura. Você pode ver que a costela não é algo tão forte, correto? Então, assim que ele foi tentar atingir a costela do Gessé, o Gessé logo se protegeu. A costela se protegeu? Não. Quem protegeu foi o Gessé, sua própria costela. Então, o princípio de assumir a responsabilidade é que esse homem que assume a Eva, ele precisa protegê-la. Agora vem cá, meu irmão. E a geração de hoje, que se você perguntar qual foi o último jogo do PlayStation, ele sabe tudo. Se você perguntar sobre o jogo ontem, com todo respeito ao jogo, ele sabe tudo. Mas se ele for perguntado sobre a responsabilidade de marido de proteger a sua futura esposa, ele vai dizer assim: pastor, estou nessa não. Como assim? É um jogo? É um jogo? Com todo respeito, irmãos, eu sei que talvez ninguém joga joguinho aqui, né? PlayStation, pastor que conversa PlayStation o quê, pastor? Na hora. Xbox o quê? Está repreendido. Não é? Certamente aqui, os jovens daqui, todo mundo está se preparando para o vestibular, para o Enem, não é? E para os outros cursos possíveis. Mas esse significado é forte. Da costela o Senhor fez para que o homem a protegesse. Então, se o homem não tem como proteger a mulher que ele vai se casar, ele não tem essa visão, eu digo, irmãos, não deve se casar. Não deve. Qual é o perfil? Vou já precisar de vocês de novo, esperem aqui. Olha só, qual é o perfil do nosso tempo? Nós temos uma incidência grande de pessoas que estão casando e não têm ideia do que lhe esperam. Os que são casados aí podem dizer amém porque eu estou dizendo ou não? Ou seja, você que é casado, você sabe que não é só um arrozinho na mesa, que aquele arroz não vem sozinho, que aquele bife não é frito sozinho, que a casa não tem uma vassoura, né? Talvez você assistiu lá aquela série do Harry Potter, né? Que a gente sabe que não tem nada a ver com Deus aquilo, mas você olhou aquelas vassouras que se movia sozinha e dizia, uma dessa lá em casa. Hein? Uma daquela lá em casa. Irmãos, aquilo é um filme, tá bom? Senhor, nem um anjo do Senhor limpa não? Limpa não, irmãos. Não vai limpar. É você que vai limpar. Tá certo? Aí dá 10 horas da noite. Acaba casou. A moça guerreira, tá fazendo universidade.
Ela chega às 11h30 da noite lá no bairro que você conhece, lá no Frade. Você conhece o Frade? 1h da manhã. Ela chega, 1h nada, né, gente? Mais tarde, né? Ela chegou, aí o cabra velho tá lá debaixo do edredom, ó. Vou nada. Então, meu irmão, você que vai casar, um dia você vai casar, você tem que começar hoje a se preparar. Vou vir para o jiu-jitsu segunda-feira, pastor, pode deixar. Não, irmão, não estou falando dessa preparação, não. Eu estou falando de você entender que casamento é responsabilidade. Você vai proteger essa moça. Agora veja bem. A costela, ela protege o que, irmãos? As entranhas. Eu estou citando, usando o termo do dicionário. Entranhas. As entranhas é o conjunto da obra mais interna, todas na região das costelas. É o coração, é o pulmão, é o fígado, todos os órgãos. Está dentro do homem e é protegido pela costela. Muito obrigado. Pode dar um aplauso aí para eles, irmãos. Glória a Deus. E aqui eu quero declarar sobre a sua vida, minha querida irmã. Eu pergunto, você está se preparando para proteger o interior deste homem governador que Deus está preparando para você? O que simboliza as entranhas? Eu fui pegar isso no dicionário e a listagem do termo entranhas. Por que veio, né? Por que a mulher veio da costela? E qual a postura do homem em relação à costela? Mostramos aqui, proteger. E a postura da costela em relação ao homem? Proteger o seu interior. E aí, irmãos, nós vamos notar que ninguém tem tato como uma mulher tem para lidar com um lar. Ninguém. Você pode ver um homem governador top, um homem top, guerreiro. O que é um homem governador top? Top, top, top. Ele é top. Mas se não tiver uma mulher que possa cuidar do seu interior. Irmãos, no casamento o homem é a estrutura. A mulher é o tato, é a beleza, é o amor, é o carinho, é o cuidado. E tudo isso fala da costela. O homem vai chegar brabo em casa. A mulher vai com aquele cuidado que só a mulher tem. Uma mulher pode acalmar um homem brabo, marido. Uma mulher pode conduzir o caos para a ordem. E na sociedade de Israel, esse entendimento era tão forte que o ensino da palavra de Deus é dado ao homem para conduzir sua casa, protegendo do exterior, do externo. Quando a Bíblia fala de Josué, falando, eu e minha casa serviremos ao Senhor, ele disse para o externo. Josué proferiu isso sobre os que estavam de fora para dentro de sua casa. Ele fazia o que, irmãos? Ele estava com o braço protegendo a costela. Peraí, aqui não. Eu e minha casa, eu, governador do lar, eu estou declarando, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas dentro da casa, ninguém passa mais tempo com os filhos. E aí isso fala das entranhas. Meus irmãos, no Novo Testamento, as entranhas são citadas como sendo a vontade de Deus entrando para dentro do interior do homem. Era muito texto, não deu para separar, eu não quis trazer, porque é muito assunto nessa área, mas eu quero deixar um resumo para você. A capacidade dessa mulher precisa ser de conduzir resolução de problemas internos em casa. Porque a missão do governador será
tamanha no que diz respeito do externo para com o seu lar. Mas dentro da casa, ninguém passa mais tempo com os filhos, ainda que ela trabalhe. Mas ninguém terá o tato com os filhos como a mulher tem. Ninguém. E o que significa as entranhas? A geração que vai vir. Quem vai proteger? Meus irmãos, você encontra na cultura de Israel. As mulheres terminam sendo as que mais vão ensinar os filhos a palavra de Deus. Se você tinha a ideia que a mulher não sabia muito de Bíblia, só é ler a oração de Maria, quando ela descobre por revelação que ela traria o Senhor em seu ventre. Só é ver a oração, a postura de Isabel. Só é ver o cântico de Miriam. Você vai ver a postura de homens e mulheres de Deus, mas as mulheres em si um potencial enorme e sempre voltado para o seu lar. Quando Deus vem falar com Maria, fala do que ia acontecer dentro dela, dentro da casa dela, a criação de um filho, irmãos. Não, pastor, mas não estou entendendo. Meus irmãos, o assunto para ela foi seu filho, sua casa. Você foi escolhida para, através da sua vida, trazer o Salvador. E qual foi o assunto que o Senhor foi falar com José, irmãos? Volta e assume e proteja a costela. Foi ou não foi? Volte para sua casa, assuma ela de volta, porque sou eu. Sou eu o Senhor que trouxe sobre ela o Espírito Santo. Em outras palavras, o José volta para Maria e volta à postura de governador do lar, de protetor da sua casa. Se você for ver na cultura de Israel, você vai descobrir que o homem era responsável de proteger. E quando uma mulher ficava viúva, irmãos, a luta era muito grande. Você vai ler o texto de Ruth, e você vai encontrar que depois da viuvez, elas tiveram que ir colher o que sobrava das espigas que caíam nas plantações. Isso porque na lei de Moisés tinha lá a orientação para avisar os necessitados. Porque nas culturas que não tinha essa visão, a mulher ia passar necessidade, fome, talvez morreria. Há situações que dizem que, dependendo da cultura, a possibilidade de elas se envolverem com a prostituição era grande. Porque o homem trataria do externo, da proteção, do gerir o externo para dentro de seu lar. Mas a mulher teria uma função especial dentro da casa. Aí eu te digo, minha irmã, se você está com a visão de namorar para mostrar a roupa que você comprou, de namorar para mostrar como você se maquia bem, de namorar para desfilar com um garotão, tá certo? Essa não é a visão bíblica. A visão bíblica é que uma mulher vai ser uma guerreira, uma Maria para sua casa, uma Isabel para o seu marido. Leia lá Lucas capítulo 1 e você vai observar isso tudo que eu estou dizendo. Capítulo 1 e 2. Depois. Então, irmãos, isso que a Bíblia está nos trazendo é a cura para a enfermidade da idolatria do sexo que a sociedade está vivendo hoje. Eu preciso ter capacidade, porque para ser essa mulher costela, protetora das entranhas, que através dela Deus vai mover uma geração. Os filhos serão abençoados através dela, com o carinho que as mulheres têm. Irmãos, é impossível os homens cobrirem o espaço que as mulheres têm lá. É impossível. Eu gosto de cozinhar, mas nunca jamais substituirei a minha esposa. Eu limpo a casa, faço isso, irmãos. Faço. Está ali minha esposa, não estou fazendo aqui nenhuma imagem bonita, não. Agora mesmo, ela está sendo ainda, está de repouso ainda da operação. Sou eu, meu querido. Sim, senhor. Mas nunca jamais, eu digo com certeza, eu me esforço, mas eu não consigo fazer como ela faz. Não consigo.
me esforço. Não tem como. E eu entendo que isso é algo tranquilo, porque a estrutura do homem é diferente da mulher. A mulher percebe coisas que o homem não percebe. A mulher tem um cuidado que só ela tem. Isso é em essência. É claro que você, homem, não deve agora botar o pé em cima da mesa, sujo de lama, porque o pastor disse isso e você, pastor homem, é assim mesmo. Pô, né? Sapatão lá sujo de lama e tal. Nada disso. Não estou falando disso. Eu estou dizendo que cada um tem uma função. Então, se a pessoa não tem a ciência dessa realidade, ela não deve nem namorar. Nem namorar. Aliás, irmãos, tem uma frase que eu não gosto de dizer, mas eu vou falar agora. E eu sei que você já teve essa percepção. Tem ou não tem filhos hoje jogados aí pela rua, que a vontade, que você que conhece o caso desse de perto, a sua vontade já foi chegar lá e dizer, ô fulano, por que você teve? Quantos aqui já tiveram essa sensação? Só eu, né? Pelo amor de Deus, gente. Foi ou não foi? A pessoa teve a criança e você sabe. Irmãos, recentemente eu vi uma menininha na rua, a bichinha estava com um semblante assim, dizendo, eu quero muito namorar. A menina passava, você dizia, isso é um bebê, isso aí acabou de tomar o Danoninho. Aí, irmãos, triste, de doer. Um dia desses eu vi ela grávida. Eu confesso a você que deu vontade. Deu muita vontade, mas só que, claro, não se faz isso. De chegar para ela e dizer, minha filha, você se esforçou, hein? Mas você se esforçou, não foi? Mas se esforçou até que conseguiu. Irmãos, confessa aqui para mim. Você não já teve vontade de dizer isso para alguém, não? Eu duvido. E se você não teve, talvez você está numa visão meio aberta. Como assim? Pastor, não vejo problema nenhum de uma menininha de 13 anos namorar, pastor. Tem ou não tem caso de crianças indo para a escola de barriga? Tem ou não tem? Quem aqui já contemplou isso? Tem condições de criar criança, irmãos? Não. Baseado nesse ensino aqui, a solução era qual? Essa pessoa precisava ter aceitado Jesus, precisava estar aqui. Essa palavra tinha que ter sido antes, nós teríamos sido instrumento de Deus para as pessoas encontrar com Deus e ela poder ouvir essa verdade da palavra de forma que ela fosse livre da idolatria do sexo, que determina que para ela ser gente boa, ela tem que namorar o quanto mais cedo possível, porque as amigas fazem isso. E aí ela vai inventar de fazer também. Quantos de nós já ouvimos, irmãos? A garotinha passa por isso, engravida, e o rapaz fica lá do lado, dizendo, essa será minha esposa e meu filho. É assim? Some no trecho, cabra. É ou não é? É ou não é, irmão? Some. E aí, dependendo, está correndo até agora que não tem quem pegue. Não é? Aí você fica indignado e tal, e diz, nós temos que fazer alguma coisa, vamos fazer um protesto. Tem jeito não, irmão, agora já era. Agora é criar a criança. E a possibilidade dessa criança ser maltratada, sofrida, abusada, porque essa criança que vai ter outra criança, ela vai tratar o filho por aí, na mão dos outros. E eu, irmãos, eu já tratei de inúmeros casos. No decorrer da caminhada, foi muito retiro já, muito tarefa. Não é só aqui, porque alguém pode pensar que é só aqui, né? Mas eu, desde lá do Acre, desde os meus 19 anos liderando, muitos casos de pessoas que os pais não criaram, os outros é que criaram, e a pessoa foi violentada, foi abusada sexualmente. Quem tem que criar são os pais. Mas se não tem a estrutura, o homem não tem a estrutura para proteger, e a moça não tem estrutura ainda para entender que ela vai ser proteção, ela vai ser suprimento, vai ser a mão para gerar um ambiente no lar. E é de estarrecer, viu, irmãos, porque é grande o número de moças que nem a roupa íntima, para não dizer o nome, lava. Quem aqui já ouviu essa história? Só eu não acredito. Levante a mão aí, irmãos. Tem ou não tem? E então ela vai olhar para a cueca do marido e vai dizer, oh, aleluia, oh, glória. Ela vai.
Não, isso lá em casa nunca vai acontecer. Está repreendido, pastor. Isso é das trevas isso aí. Lá em casa todo mundo é crente. Irmãos, é assim que funciona? Vocês estão rindo, mas não tem graça não. É ou não é? Agora me diga, se a moça não sabe fritar um ovo, eu não vou perguntar se você sabe fritar ovo para não passar vergonha, porque eu creio que é vergonhoso perguntar se sabe fritar ovo. Pastor, tem que se perguntar assim, você faz feijoada, porque aqui todo mundo é masterchef, frade. Não é? Claro que você sabe fazer feijoada, quanto mais ovos fritos. Não é? Irmãos, é uma realidade ou não é? Aí essa pessoa depois vai chegar na igreja e vai dizer, pastor, eu estou me separando. Mas quebrou o princípio. Quebrou o princípio. Pastor, então faz o que nessa vida? Porque eu vou conversar com as minhas amigas e só falo de namoro. Troca de amiga, filha. Troca. Você vai encontrar uma que vai falar no Enem, no Enem. Pastor, não é nem sem namorado. Quem está no Enem, pastor, e nem namorado tem. Não é? Eu estou querendo alguém, pastor. O senhor vem me falar nem. É engraçado, mas não tem graça. Porque é uma realidade. É uma realidade. Então o que eu vou fazer? Eu preciso assumir a minha posição. Qual é a minha posição? Eu vou viver essa minha idade me preparando para o matrimônio um dia. E isso começa quando eu sei o meu alvo. Qual é o meu alvo? As mulheres precisam ser costela, protetora das entranhas, do lar, do homem, do coração, do pulmão, de toda a vida, com a beleza que Deus deu às mulheres no trato, no lidar com as coisas. E o homem precisa ser governador para proteger seu lar e prover financeiramente. Agora, após ouvirmos isso, antes de encerrarmos, nós precisamos ver qual é a capacidade da costela. Eu quero declarar isso sobre a sua vida em nome de Jesus. Abra aí, Provérbios 31, rapidinho. Provérbios 31. E eu quero declarar sobre a sua vida essa realidade. Provérbios 31, versículo 10. Vamos ler juntos? Fique de pé aí no seu lugar. Animado? Vamos lá? Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede a rubis. O coração do seu marido confia nela. E a ele não falta riquezas. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Poder sentar. Esse texto nos dá um entendimento do que eu acabei de falar, do que é ser a costela. Olha só, irmãos, observe bem. Observe bem para os homens, principalmente, que você vai ter que observar a candidata dentro desse padrão, viu? E você vai ter que observar o candidato dentro do padrão que a Bíblia estabelece. As mulheres observar o candidato. Olha só. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede a rubis. O coração do seu marido confia nela. O coração confia. O coração está onde, gente? Por trás da proteção. A proteção aí é o quê? A costela. O coração dele confia nela. E a ele não falta riquezas. Então veja bem, olha só o treinamento. Sua mãe confia em você? Confia? Não responda não. Seu pai confia em você? Se ele não confia, você está precisando primeiro conquistar a confiança dele. Porque não vai ser diferente no casamento. Preste atenção aqui, irmãos. Meu Deus. Nós chegamos a um ponto já, né? Enfim, por isso que eu digo que tu vai ter que ter um terceiro encontro. Nós chegamos a um ponto que talvez você está dizendo assim, meu Deus do céu, esse negócio de casamento é muito difícil. É impossível casar dentro dessa visão que o pastor está pregando.
Pois é, meu irmão, você acabou de descobrir a destruição da sociedade. A sociedade nega tudo isso, toda essa responsabilidade, mas casa. E aí o que vai acontecer em seguida? Separação, separação. Filhos sofrendo por causa da separação dos pais. Se amavam e agora se odeiam. Por quê? O rapaz pensava que era só aparência. Só a aparência estava bom. Com toda tranquilidade, irmãos, a moça pode ser linda e maravilhosa, o rapaz pode ser bonitão e internamente ser bonito também, e bonito é dentro desse padrão, amém? A moça pode ser bonita por fora e bonita por dentro, e bonita por dentro é dentro desse padrão. E ainda assim vai passar luta. Você imagina se for só com o externo? A situação é difícil. Então eu quero dizer para você, a cura dessa idolatria, que também já entrou nas igrejas. Eu ouvi uma senhora contando outro dia, dizendo, pastor, hoje em dia as mulheres não procuram saber como é o caráter do rapaz, mas observa para a roupa que ele veste. Ele pode ser trabalhador, mas ganha pouco. E aí é um prato cheio para aquele que sabe que a aparência fala. Meus queridos, casar tendo sucesso é perguntando se eu já estou dentro do padrão para assumir a responsabilidade. Eu já tenho condições de assumir. Então a capacidade da mulher, segundo o texto de Provérbios, é que essa mulher, ela é virtuosa, e quem a achará? Hoje em dia então, hein? A situação está muito mais complicada, com todo respeito a cada uma das irmãs. Eu estou falando de uma forma geral, a sociedade deteriorada. O texto diz, e eu quero ler alguns versículos, diz assim, o verso 13, busca lã e linho, trabalha com as mãos hábeis. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. Ainda de noite se levanta, dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Esse texto declara que essa mulher não é a escrava, como você talvez, na ótica de hoje, essa mulher é uma escrava. A pessoa lê isso aqui, meu Deus, essa mulher é uma escrava. Escrava como? Se ela tem servas. Ela está naquela visão, o olho do dono é que engorda o boi. Ela tem grande capacidade. E eu digo, irmãos, que tem mesmo. Porque uma mulher tem a capacidade, nós pregamos aqui um tempo, que segundo o que diz a ciência, a psicologia, que uma mulher tem capacidade de dar conta de pelo menos 7 coisas. Há quem diga 9. Aí eu digo que também é ralado, né? Deixa as 7 mesmo, gente. Tá bom, meu Deus do céu. Porque o homem é 2. No máximo 2 coisas ao mesmo tempo. 2, irmão. Meu Deus. Mas por quê? Porque é só proteger do externo. Mas em se tratando das entranhas, é o coração, é o pulmão, é o fígado. Eu estou fazendo a linguagem figurada. Meus irmãos, se não é essa capacidade da mulher de perceber o marido, o filho, as coisas que ainda tem, e administrar tudo isso na cabeça, o que seria de um lar que ouviu de Deus? Adão, Eva, vocês vão governar tudo isso aí. Em outras palavras, Deus podia ter dito assim, né? Não que disse errado, é só para tentar transparecer. O Adão, prestou atenção, Eva? Vocês, porque a capacidade da mulher de administrar dentro e Adão de fora para dentro é tamanha. Então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que me preparar para o casamento. O pastor pensar que eu tinha que me preparar para a minha universidade.
outra doença. Não se prepara mais para obter família, se prepara para a profissão. Aí você pergunta para ela, e nunca vai querer casar? Claro que vou. Então vai saber fazer o relatório, vai saber administrar a empresa, vai saber fazer de tudo que se propôs na universidade. Mas poderá ser reprovada como auxiliadora. Por quê? Porque o foco não foi estabelecido. Eu já ouvi casos de mulheres que iam casar, aprenderam a fazer arroz na véspera quase do casamento. Eu costumo dizer o seguinte, bem, tudo bem, se puder pagar a secretária para fazer todos os dias, inclusive domingo. Não, domingo a gente vai comer fora, pastor. Numa crise dessa, vai suportar? Não, vou separar o dinheiro. Numa crise dessa, vai suportar? Irmãos, isso não te pertence mais. É ou não é? Tendenciosamente a piorar. E é bom que você se prepare para o pior, porque o seguro morreu de velho e o desconfiado está vivo até hoje. Não é assim que diz? Ou seja, é melhor me preparar para o pior, que o Brasil vai piorar, e eu me preparar. É pessimista isso? Não, pelo contrário, isso é guerreiro. Pode piorar e eu estou firme no propósito. O Senhor é Deus. Ainda que seja uma botija e um punhado de farinha, Deus vai me dar. Então, meu querido, você está se preparando para o matrimônio? Porque essa capacidade toda aqui dessa mulher, que o texto é riquíssimo, eu não vou ler todo. Essa capacidade toda não veio na véspera do casamento. Existia um tempo, irmãos, que as mulheres eram preparadas, claro que é uma cultura que tinha o seu lado ruim, eram preparadas para serem esposas, excelentes esposas. Mas é um período difícil, eu não quero falar sobre isso, mas eu quero listar que tem que ser essa visão somada a uma ampla visão. Eu não estou falando de mulheres que se preparam para ser donas de casa como a única coisa, mas também terão que assumir essa postura. E se Deus já der dinheiro logo no começo, quando você for casar, você já tem lá 500 mil reais na sua conta, você terá que saber administrar sua secretária. E aí, meu irmão, se você não conhece do negócio, não sabe para onde é que vai, as grandes empresas do país, você vai encontrar no histórico que o filho do dono, ele começou lá do início, lá do cargo simples, e passou por todos os estágios da empresa para poder conhecer o trabalho em cada área, para poder, quando se tornar o gestor geral, ele sabe conhece muito bem a empresa que ele vai administrar. Então, qual é a visão hoje? Irmãos, nós temos uma sociedade, um grupo de jovens, aqui não, em nome de Jesus, aqui não, mas a mocinha, eu vou me casar, vai ser o casamento mais lindo, vai ser daquele jeito que eu vi na revista, uma impressão bonita de malhação, irmãos, do programa lá, que não é a verdade. A maior parte vai passar aperto, e se não tiver visão correta, porque na hora de pagar o casamento tem que ter dinheiro. Ou então vai conseguir um monte de padrinho, um monte de testemunho que tem dinheiro, né? Aí vai distribuir entre eles. E também, esse daí não te pertence mais, porque a crise não vai deixar. Então, qual é a visão que eu tenho? Eu tenho que me desvencilhar dessa visão. E eu encerro, irmãos, falando do formato do casamento antes de casar. É o famoso dote. Tinha que voltar isso. Tinha que voltar. Porque o dote era o teste se o cabra estava preparado para casar. Qual é o significado do dote? Quais são os textos bíblicos? Eu vou só citar, não vamos ler. Gênesis 24, 53 é o casamento de Isaac com Rebeca. Havia pelo menos 3 principais formatos de dote. O primeiro, a moça já era rica, a família já era rica, então o pai ou o próprio noivo dava presentes para a noiva. Era uma declaração de pedido de casamento. Isso aconteceu com Isaac. Abraão mandou presentes pelo seu servo e entregou os presentes para Rebeca. Era um formato de dote. Isso não era só de Israel, era das culturas da época. Outro formato de dote é que se o cabra ele não tinha dinheiro, ele ia fazer que nem Jacó. Ele ia trabalhar,
tantos anos para o pai da moça, para poder ter o direito de casar com ela. Qual era o objetivo? Quem fazia isso ou dava o presente estava dizendo: eu tenho condições de sustentar. Eu tenho condições. Então qual é a solução? A moça precisa observar se o rapaz tem condições. Eu não estou falando de olhar se ele tem dinheiro não, gente. Eu estou falando de observar se ele tem condições de sustentar uma família. Se ele não tem essa visão, vai acontecer o que você já deve ter visto algumas vezes. O que você já viu algumas vezes? O rapaz tem condições de dar um presente? Ele tem condições de sustentar um lar? Não. Pastor, mas ele me ama bastante. Ah, mas ele me ama muito. Ele me manda beijinho quase toda hora no WhatsApp. Irmãos, eu quero lembrar um princípio sobre o amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único. Ele não ficou lá do céu dizendo: eu amo vocês aí. Receba, eu amo. Ele mandou o Filho dele. Então teve uma atitude palpável. Então quem quer casar tem que ter uma atitude. Mas você está entendendo, é uma verdade ou não é? A pessoa acha que casar é saber ter relacionamento sexual. Pastor, eu tenho convicção, porque eu já conheci completamente a situação como é. Eu quero me casar agora. Pois é, quando isso acontecia na sociedade de Israel, você vai encontrar isso na Bíblia, no texto de Êxodo 22, verso 16, Êxodo 22, versículo 16 e 17 do capítulo 22. Quando um homem tinha relação com a moça sem estar casado com ela, o que ele fazia? Ele tinha que pagar o dote, irmão, e assumi-la como esposa. Se acontecesse do pai não concordar, ele tinha que pagar o valor do mesmo jeito. Sabe qual é o objetivo da sociedade de Israel de Deus quando instituiu isso? Não se aproxime da moça, da filha de ninguém, sem fazer da forma certa. Por isso que eu digo que tinha que voltar. Olha só, você teve relação com a moça, foi? Ah, foi? Qual é a sua renda? Aí traçar o valor em cima de um cálculo aproximado. Eu não tenho como pagar isso aí. Se você não pagar, você vai preso, filho. Ia ter muita cadeia, ia precisar construir cadeia, não ia não? Eu estou incentivando alguma coisa errada? Não, irmãos, é uma leitura da realidade. Você pode ser livre disso? Deus quer te livrar disso. Como é que você vai fazer? Esqueça namoro. Se você sabe que você não tem condições de namorar, não namore. Eu quero encerrar essa fala falando sobre esse assunto, só uma pincelada, só citando assim rapidinho. O final da vida de Sansão foi horrível. Ele terminou humilhado, cego, porque ele se apaixonou 2 vezes. E 2 vezes por mulheres filisteias. Ele olhou a primeira, você pode ler lá em Juízes 14, verso 1 e 2 e 3. E a segunda, que foi Dalila, capítulo 16 de Juízes. Ele olhou e disse: eu quero. E acabou. Dalila, o que dá a entender, era linda. Ele olhou e disse: eu quero. Acabou com a vida dele. Mas sobre esse assunto, nós vamos falar no futuro. Hoje aqui, eu gostaria que você focalizasse o seguinte. Você que está com 15, 14, 13, talvez 12 anos aqui, você está tendo uma oportunidade que eu não tive. E eu aprendi uma lição. O meu coração pode me enganar. A Bíblia diz que coração é enganoso, irmão. Então isso que você está querendo muito, pode ser sua derrota. Então o que você vai fazer? Homens, você vai se estruturar para ser um marido top, top, top. Mulher, sua missão será enorme.
Você vai se estruturar em Deus primeiro. Porque a sua missão será grandiosa. Eu sei que tem pastores aqui, tem missionários aqui, tem homens e mulheres de Deus. Mas Deus precisa ainda dar uma chacoalhada. E Ele quer fazer isso. Para que você entenda o foco. Deus vai preparar você. Deus vai preparar você em nome de Jesus. E eu quero convidar você a vir aqui à frente. Aqueles que estão ainda para casar, a minha esposa vai estar aqui, nós vamos impor as mãos sobre vocês. E nós vamos declarar sobre a vida de vocês. Que vocês vão viver o projeto de Deus em nome de Jesus. Que todo o sonho do Senhor para a vida de vocês vai acontecer. Então, quem não tem um relacionamento ainda, pode sair do seu lugar e vir. Se você tem projeto de casar, sai do seu lugar e vem aqui. Nós queremos orar por você. Pode vir rapidamente. Eu vou pedir aos casados que estão aqui para ficar ao redor impondo as mãos. Os casados. É todo mundo mesmo, irmãos. Todo mundo. Todos os que ainda já estão namorando ou vão namorar ainda, um dia que seja. Você que está noivo, pode vir aqui para o meio. Eu senti muito forte no meu coração. E nós deveríamos orar pedindo para Deus arrancar essa paixão. Não foi o nosso assunto hoje. Eu só encerrei dizendo: Sansão acabou a vida dele. Irmão, Sansão estava na idolatria do sexo. Ele olhou e disse: eu quero. Paixão. Você vai ouvir Deus falando para você. Você não vai botar os olhos em cima, colocar os olhos em cima e declarar. Não vai fazer isso. Você vai ouvir o Senhor proferindo sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Fecha os teus olhos, põe a mão no teu coração. Meu Pai, eu estou aqui diante de Ti, juntamente com a esposa que o Senhor me deu. Com a mulher, Senhor, que pastoreia, Senhor, junto comigo. E que por tantas vezes tem pastoreado o meu coração também. Meu Deus, nós queremos declarar essa visão sendo implantada. A visão onde a pessoa alcança o matrimônio. Onde a pessoa é abençoada para cumprir o ministério. Meu Deus, nós oramos agora, pedindo o Teu poder sobre cada um dos Teus filhos e filhas. Primeiro, Senhor, fazendo acordar da anestesia da paixão. Eu acredito, Senhor, que aqui nós temos pessoas que estão vivendo essa realidade. E é uma situação que todos nós, já adultos, enfrentamos um dia. Nós te pedimos, Pai, livra essa pessoa. Livra, Senhor, esta adolescente. Este adolescente. Meu Deus, que nesse lugar cada um venha namorar no tempo de Deus. E seja um namoro para o casamento. Não porque nós dissemos, mas porque o Senhor guardou. O Senhor livrou. O Senhor instituiu a proteção. E eu imponho as minhas mãos, Senhor, juntamente com a minha esposa, Senhor, declarando, Senhor, sobre eles as Tuas mãos. Em nome de Jesus. Meu Senhor, todos aqueles que foram livres até aqui, serão livres até o fim de todo mal. Eu declaro no reino espiritual toda palavra de morte quebrada, destruída. Todo levante das trevas para arrastar essa pessoa para a destruição está drenada agora, desfeita. Desfeita. Está desfeita agora. Em nome de Jesus, espírito que veio para matar, roubar e destruir,
bata em retirada agora. Toda a cadeia na área da emoção, da sexualidade, nós agora desconectamos, desfazemos, no nome de Jesus. Seja desfeitas as amarras agora. Decretamos sobre a tua vida, Deus, decretos do Senhor, em nome de Jesus. Cada Adão aqui conhecerá a sua Eva, e cada Eva conhecerá o seu Adão, o homem que Deus separou para ela, e a esposa que Deus separou para ele. Meu Deus, nós nos levantamos agora declarando a prosperidade espiritual, financeira, emocional. Declaramos o rio de Deus fluindo, e todo empecilho que havia já não mais está quebrado. Levante as suas mãos agora. Senhor, atesta estas mãos, Senhor. Traga sobre eles agora, meu Pai, eu te peço, bálsamo de cura. Os corações que estão aqui, que estão enfermos, pelas mazelas que passaram, pelos enganos que foram colocados. Seja agora o bálsamo agora fluindo, caindo sobre a tua vida. Bálsamo de Deus, cura e libertação, perdão de Deus sobre o teu coração. Meu Pai, seja agora essas mãos preparadas para vencer. Eu declaro sobre os teus filhos o namoro segundo a vontade de Deus, noivado segundo a vontade de Deus, e o casamento duradouro na presença de Deus, até a vinda do Senhor, não por obrigação, mas por chamado de Deus, por prazer de viver com o outro, em nome de Jesus. Amém. De mãos erguidas, faça uma oração agora diante de Deus. Aquilo que Deus colocou no seu coração, fale com Ele agora. Deus falou o seu coração, agora é você e Ele. Fale com Ele agora sobre o que Ele colocou no seu coração essa noite. Talvez Ele já vem falando com você. Os casados estão orando por você. Você está sendo coberto com oração. Em nome de Jesus, faça uma oração agora. A oração segundo o que Deus colocou no teu coração. Faça essa oração agora, em nome de Jesus. Pai, o Senhor está ouvindo a oração dos teus filhos. E eu estou te pedindo, Senhor, vem com teu poder agora, Senhor. Vem com teu poder, Senhor, e sela esta aliança. Sela este propósito. Sela, Senhor. Sela, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Seja agora, Senhor, restabelecida, restaurada essa pessoa. Tudo que foi quebrado, destruído, que era obra do Senhor, agora seja restaurado. Seja restaurado o ânimo, a força, a ousadia, a vontade de te buscar, a vontade de estar na tua presença. Todas as maldições que vieram por gerações, nós declaramos sem efeito. E sobre os teus filhos agora proteção. Protegidos. Declaramos mais uma vez, Senhor, o namoro sendo constituído por ti, o noivado sendo constituído por ti, e o casamento na tua presença. Em nome de Jesus. Declaramos, Pai, cada homem sendo levantado como Adão para proteger a Eva, e cada Eva sendo auxiliadora, sendo preparada para ser auxiliadora dentro do teu propósito, do teu sonho. E eu declaro, Senhor, que nesse lugar
será encontrado mulheres virtuosas, mulheres virtuosas. Quem a achará? O Senhor plantou nesse lugar e levantará, e homens casarão com mulheres segundo a tua vontade, mulheres amplamente abençoadas, gestoras, guerreiras, auxiliadoras de um gestor, de um governador, para uma obra sem limite, aonde o pastor terá uma esposa pastora, aonde o missionário terá uma esposa amplamente missionária. E nesse lugar, aqueles que o Senhor plantou nesse lugar para fazer a obra aqui, Senhor, estarão em pleno vigor do propósito. Em nome de Jesus. Você recebe? Você recebe sobre a sua vida? Então dê um forte aplauso ao Senhor. Aleluia. Glória e honra ao nome do Senhor. Glória e honra ao nome do Senhor nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém.